bom dia a todas e todos. Eu declaro aberta a terceira sessão ordinária da primeira turma da Câmara Regional de Caruaru e, inicialmente, indago aos eminentes pares se há alguma retificação a ser feita na ata da sessão anterior. Não havendo, declaro a ata aprovada. E, antes de iniciar propriamente a sessão, eu preciso dar um aviso em relação a alguns adiamentos, né? Serão adiados para a sessão subsequente a pedido dos advogados, né, para a sessão que será realizada no dia 4 de fevereiro, presencialmente, aí em Caruaru, os seguintes processos. O processo de número 45 de ordem da pauta, o número do processo é o 289, dígito 54 de 2018, bem como o processo de ordem da pauta de número 53, número do processo 651, dígito 64 de 2019, e o 113 de ordem da pauta, processo número 1105, dígito 42 de 2023, esses são adiados a pedido dos advogados. São retirados também por impedimento do desembargador Evanildo Coelho, e serão posteriormente incluídos na pauta os feitos de ordem da pauta número 1, número do processo 259, dígito 33 de 2016, processo de ordem da pauta número 17, número do processo 3.975, dígito 49 de 2022, e o 19 de ordem da pauta, processo número 4.360, dígito 71 de 2024. Esses ficam retirados e serão posteriormente incluídos em razão do impedimento do desembargador Evanildo Coelho. Desembargador Evanildo, em razão da sua relação conjugal com a doutora procuradora Luciana Costa. E ficam retirados, a pedido da relatoria, o processo de ordem da pauta de número 115. O doutor Bruno falou comigo ontem à tarde, mas eu não tive tempo de ver, porque eu cheguei tarde em casa. É o feito de número 115 da pauta, que é o 1072, dígito 55, dígito de 2022, perdão. E o de número 103, de ordem da pauta, processo 6.118, dígito 23, esse da relatoria do desembargador Luciano, porque existe um pedido de desistência desse feito que será analisado pelo desembargador relator. Então, eminentes advogadas e advogados, fica aí o aviso desses que serão adiados e outros retirados de pauta. Doutor Alexandre, pela ordem, apenas em Sim. relação ao 115, que é aquele pleito do doutor Bruno, o senhor está retirando para posterior reinclusão, ele será novamente intimado, é isso? É isso. Ou o senhor E prefere? na verdade, não foi o doutor Bruno, por isso que eu falei ele depois. O doutor Bruno falou comigo ontem para despachar, só que eu não tive tempo de analisar os argumentos que ele apresentou. Então, em atenção ao doutor Bruno, eu vou retirar e reincluirei, ele será posteriormente intimado. Ok, doutor. Muito obrigada. Nada, Amanda. Vamos Ok, então dar excelência, início. obrigado. Peço Por nada. peço a autorização para me retirar da sessão. Pois não, doutor Bruno. Bom dia para o senhor. Bom dia, excelente trabalho a todos. Bom dia. Bom, eu chamo então o feito de ordem da pauta de número 114, uma apelação civil de número 12.846, dígito 64, de 2022, da minha relatoria, tem solicitação de sustentação oral pelo doutor João Pedro de Moura Dourado. Está presente? Aqui está, mas, desembargador eminente, a sustentação será feita por mim, né? Brasílio Antônio Guerra.
Pois não, doutor Brasílio. Eu peço que Vossa Excelência decline seu nome completo, número de OAB, parte que representa, e se dispensar a leitura do relatório, já pode dar início à sustentação oral. Excelentíssimo desembargador Alexandre Pimentel e excelentíssimos desembargadores presentes a esta sessão. E este processo, esta apelação, meu nome é Brasílio Antônio Guerra, é meu nome, OAB 9734. Pois não. Pode ficar bom. Esta apelação foi interposta pelo senhor Reinaldo Pacheco da Silva contra decisão, contra sentença do juízo da 5ª Vara Civil da comarca de Caruaru, que acolheu uma exceção de pré-executividade oposta pelo apelado Ceciliano Ferreira. Evidentemente que este processo guarda relação com uma outra apelação anterior, de número 147, 7621, de 2013, apelação esta interposta pelo apelado agora. Na verdade, o apelado, e é bom que se diga, o apelante Reinaldo Pacheco nunca requereu a reintegração do imóvel objeto desta demanda. Nunca. Ele mandou uma carta pedindo a devolução do imóvel e, com base nesta carta, o apelado, na época, ajuizou uma ação de manutenção de posse através de outro advogado, não é? Ação esta que me parece, com data vênia, não seria possível. Foi só uma carta. Entrou com a manutenção de posse. O apelante agora, na época, contestou com uma página e meia. Em momento algum pediu a reintegração. Em momento algum formulou pedido contraposto. Não é? Não cabia reconvenção por ser ação de natureza dúplice, mas não pediu o pedido. E ao encerrar o isso posto do apelante agora, na época, foi o julgamento improcedente, laconicamente. O processo subiu, quer dizer, o juiz da época, o juiz da 5ª Vara, julgou improcedente a manutenção e, em momento algum, mandou expedir mandado. O processo, essa sentença desafiou uma apelação do apelado, agora, na época, e nesta apelação, igualmente, digamos assim, o julgamento lá no tribunal, na época, na Câmara Regional, foi simples. Manteve a sentença. E, ao concluir, embaixo, no julgamento da apelação, uma coisa interessante, o desembargador não mandou expedir mandado. Não havia pedido de reintegração. Quando foi produzida a ementa do acórdão lá na época, a ementa, apelação desprovida. Mais ou menos assim, apelação desprovida, expressa-se mandado de reintegração de posse. O que não foi ventilado durante o julgamento, durante o processo. Não houve pedido contraposto. Né? Produzisse uma emenda. Em tempos de inteligência artificial, provavelmente essa emenda não teria sido produzida, porque ela inovou. Ela inovou. Rigorosamente, com toda vênia, na época, a esse fato ocorrido para fato processual na época. O apelante, é verdade, não entrou com embargo de declaração. O seu advogado estava
doente, portador de Parkinson, afastado das atividades e passou realmente, como se diz, passou batido. O processo volta para o juízo de origem, de primeiro grau. Ao voltar, o apelante, agora, e na época apelado, que nunca havia pedido a reintegração, apresentou uma petição pedindo o cumprimento da sentença. E aí, pedindo o cumprimento da sentença com a entrega, com a reintegração, coisa que ele nunca havia requerido. Foi quando o apelante na época, que agora apelado, nos procurou e então vimos essa questão, ou seja, o divórcio entre a ementa daquele julgado e os fatos e a causa de pedir e os fundamentos jurídicos na ação de manutenção de posse. Essa ação de reintegração nunca foi proposta. E tanto é que, como não houve iniciativa nenhuma por parte do apelante agora, é que o apelado ajuizou uma ação de uso capião. Tem posse mansa e pacífica há 42 anos, que é a jurisprudência pacífica, uma carta não interrompe a posse, tem que ser tem que haver uma ação judicial. A ação de uso capião tramita perante o juízo da primeira vara cível, há 42 anos que ele tem a posse, ele construiu esta casa foi transferida, o domínio dela foi transferido numa manobra, num ardil, para o apelante, que havia emprestado um dinheiro a juros elevados ao apelado, né? E ele transferiu. Por quê? Porque foi uma sugestão do credor usurário na época. Transfere a casa, eu financio a casa e eu recebo o dinheiro do banco. E foi isso que aconteceu. Mas ele nunca saiu do imóvel. 42 anos, paga IPTU, inclusive até hoje, paga o IPTU. O apelante nunca ajuizou a ação, nunca pediu a reintegração no imóvel. O que há é uma carta. E aí, o juízo de primeiro grau acolheu, vendo que realmente havia um equívoco, não é? Não houve pedido contraposto, não houve pedido de reintegração de posse em momento algum, e me parece, excelências, que um equívoco, um fato processual, não pode prevalecer, sobretudo se ele hostiliza um direito constitucional, o direito ao devido processo legal. Né? Direito ao devido processo legal, já que ninguém pode ser privado dos seus bens, ninguém pode perder os seus bens sem o devido processo legal. O apelado agora, na verdade, mostra isso, mostra que não houve pedido de reintegração em momento algum, né? Trata-se de uma questão de ordem pública, de um princípio e de um direito constitucional, né? O que se coloca, uma ementa divorciada das discussões que se deram no processo. Né? Quando o apelante, agora, contestou a ação de manutenção de posse em 2013, em momento algum, ele pede a reintegração. É uma contestação lacônica. Assim como a própria ação, a petição da ação também foi na época. Né? Não pede. E o próprio juiz, ao julgar improcedente a manutenção, ele não mandou expedir mandado de reintegração. Né? Ele foi para o tribunal e assim se deu o julgamento. Foi, lamentavelmente, um equívoco lá na hora da produção da ementa, onde se verifica essa dissociação, esse divórcio entre a ementa e o julgado. Não é? O apelado tem a posse do imóvel desde 1982, ele construiu, nunca saiu do imóvel,
é um homem de 80 anos de idade, não é? Mora lá, paga o IPTU, nunca teve a posse questionada, inclusive ajuizou a ação de uso capião, que está tramitando perante a primeira vara civil. A única coisa que ocorreu em 2013 foi um pedido, através de uma carta, da restituição do imóvel, sem passar pelo crivo judicial. De modo que, Excelência, o apelado roga, pede o desprovimento da apelação. Muito obrigado pela gentileza que foi tratado aqui neste momento. Nós que agradecemos, doutor Brasílio. Eu sou o relator, começo fazendo um elogio à brilhante sustentação oral aqui realizada pelo doutor Brasílio, mas com todas as vênias o meu voto vai no sentido diametralmente oposto. Eminentes pares, se trata de uma ação possessória, como bem disse o doutor Brasílio, advogado na tribuna virtual, é uma ação que tem natureza dúplice. As ações que têm natureza dúplice, elas dispensam reconvenção e dispensam pedido contraposto, assim como as ações declaratórias. As possessórias também têm natureza dúplice. Me lembrava agora da tese de cátedra do professor Torquato de Castro, que se chama Ação Declaratória. E nesse livro, virou livro, saudoso professor, ele mostra como as ações declaratórias, em razão da natureza dúplice que possuem, permitem que a parte ré, inclusive, quando julgada improcedente a ação declaratória, que a parte ré demande proteção executiva sem a necessidade de pedido contraposto ou reconvenção. Posição uníssona hoje no Superior Tribunal de Justiça, que nas ações dúplices são dispensáveis a reconvenção e o pedido contraposto. Inclusive, importa registrar, o caput do artigo 115 do Código de Processo Civil, ele, pela Lei 13.105 de 2015, retirou a expressão condenação para que pudesse ser título executivo a decisão judicial. Então, eminentes pares, o meu voto, eu vou ler aqui um trecho do voto, e em atenção ao doutor Brasílio, a ementa vai aqui resumida no seguinte sentido: um agravo interno e uma apelação civil que serão julgadas em conjunto. O agravo interno que questiona o valor da causa, retificação de ofício, possibilidade também pacífica, cumprimento de sentença em ação possessória, existência de obrigação de restituição do imóvel em razão da natureza dúplice das possessórias, recurso de agravo interno não provido e apelação provida. A doutrina, e isso eu digo no voto, a doutrina é pacífica, no sentido de que as ações possessórias têm natureza dúplice, de modo que a improcedência para o autor representa a procedência para o réu. Essa é a chave da natureza dúplice da possessória, sendo desnecessário que o réu, intente demanda autônoma, posto que sua posse já fora reconhecida por sentença, ainda que implicitamente. Assim, a sentença proferida na ação possessória anterior, confirmada em sede de apelação, ao julgar improcedente o pedido de manutenção de posse formulado pelo apelante, reconheceu o direito deste à posse, de modo que a restituição do imóvel é a consequência lógica que se impõe, pois além de as possessórias serem ações dúplices, são também fungíveis, como é voz assente na construção pretoriana. E aqui eu junto
2 acórdãos, um do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, outro do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, nesse preciso sentido. E acrescento ao meu voto, eminentes pares, uma questão que foi muito bem pontuada na brilhante sustentação oral do Dr. Brasílio, no sentido de que o voto da apelação anterior, ele não faz menção quanto à execução, mas isso constava da ementa que não foi embargada. A questão é que o Código de Processo Civil, quando trata do cumprimento de sentença, ele tem 3 artigos que são estratégicos. O 523, que se refere às obrigações de pagar quantia, o 536, que se refere às obrigações de entregar coisa, que se aplica ao caso concreto, no caso de posse, e o 537, que se aplica às obrigações de fazer e não fazer. Ora, desses 3 dispositivos, o único que exige princípio dispositivo para o juiz, ou seja, o único que exige provocação da parte para que possa haver a execução, é o 523, que só se aplica às obrigações de pagar quantia certa em dinheiro. Quando nós observamos o 536 e o 537, neles não consta nenhuma obrigatoriedade de que a parte provoque o juízo para que possa haver o cumprimento da sentença. E é com base nessas razões, eminentes pares, o voto está lançado, eu estou fazendo esses esclarecimentos mais em homenagem e em atenção ao doutor Brasílio, mas o meu voto é no sentido, como já anunciei acima, no sentido de julgar conjuntamente o agravo interno que vem aqui no meu voto desprovido e dando provimento à apelação. É como voto, eminentes pares. Indago ao eminente desembargador Evanildo como vota. Senhor presidente, muito bom dia. Desembargador Alexandre, desembargador Luciano, meu querido doutor Brasílio Guerra, professor Brasílio Guerra, magistrado aposentado, hoje em dia militando na advocacia. Depois de 2 excelentes aulas, tanto a do doutor Brasílio quanto a do desembargador Alexandre, a gente fica até, digamos assim, comovido com tanto conhecimento, né, que nos foi trazido nesse processo. Eu, por curiosidade, me recordei aqui, salvo engano, desembargador Alexandre, doutor Brasílio, os senhores podem até me corrigir, mas acredito que em se tratando de possessória, esse princípio da fungibilidade ele existe e está previsto no artigo 554 do Código de Processo Civil, como bem ressaltou aí o desembargador Alexandre. Né? Isso não obsta que o juiz conheça do pedido e outorga a proteção legal, né, correspondente àquela cujos pressupostos, estou até traduzindo aqui o artigo, estejam provados. E me parece que foi o que aconteceu na hipótese da decisão anterior, que foi do desembargador, salvo engano, Humberto, se não me falha a memória. E perfeito. Também me recordando aqui do artigo 557 do mesmo diploma legal, que diz que na pendência de ação processual é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento de domínio. Né? Então, nesse sentido, e aí pedindo todas as vênias ao professor Brasílio Guerra, eu vou seguir na íntegra o voto do eminente desembargador Alexandre Pimentel. Indago ao desembargador Luciano como vota. Eminente presidente, desembargador Alexandre Pimentel, eminente desembargador Evanildo, nobre procurador, nobre advogado, magistrado, colega, o doutor Basílio, nobres advogados aqui, presidente da sessão, doutora Amanda, do assessor. Presidente, eu acompanho na íntegra o voto de Vossa Excelência e foi praticamente ratificado pelo também eminente desembargador Evanildo. É como voto. Eu, então, proclamo o resultado à unanimidade de votos. A primeira turma da Câmara Regional de Caruaru nega provimento ao agravo interno e dá provimento à apelação nos termos do voto do relator.
Doutor Brasílio, agradeço deveras a participação de Vossa Excelência, que engrandece aqui a todos nós com a sua seriedade, com o seu preparo, com a sua lhaneza. Desejo a Vossa Excelência um bom dia e daremos seguimento à pauta. Muito obrigado. Senhor. Muito bem. O 115 foi tirado. Eu chamo o processo de número 137. Na verdade, acho que esse aqui teve o equívoco na numeração, né, Amanda? Qual é o número? Exatamente, doutor. Esse é o 116. Perfeito. Chamo, então, o processo de número 116 de ordem da pauta, apelação número 75, dígito 62, de 2020, que eu retirei na sessão passada, me comprometendo a trazer nesta sessão, e assim o faço, e retirei em atenção à sustentação oral feita pelo eminente advogado, que consta aqui como sendo um pedido de sustentação da doutora Lisandra, mas quem fez a sustentação foi outro advogado. Não sei se se encontra presente. Sim, Excelência. Doutor. Bom É a dia. doutora Lisandra que vai fazer. Bom dia, doutora Lisandra. Sim, Esse feito... diga. Pois não. Seja bem-vinda. Obrigada. Na verdade, houve a sustentação oral na sessão passada, e eu, em atenção à sustentação oral, eu retirei de pauta para reexaminar o feito, mas estou trazendo o feito em pauta, e naquela ocasião eu garanti que haveria a possibilidade de uma nova sustentação. Então, se Vossa Excelência quiser fazer a sustentação, eu estou franqueando a palavra, e se a senhora assim pretender, se dispensar a leitura do relatório, é só declinar nome completo, número de OAB, parte que representa, e usar dos 15 minutos regimentais que tem direito, se assim decidir. Não, Excelência, não precisa não, eu mantenho a sustentação do advogado anterior e vim só para acompanhar mesmo, tá bom? Obrigada. Por nada. Eu sou o relator, eu vou fazer uma leitura resumida da ementa, e a questão é uma questão bastante interessante. A tese da apelante é bastante relevante também, mas eu vou manter o voto, inclusive acrescentando, eminentes pares, ao meu voto, 2 arestos de casos absolutamente idênticos que eu trago à acolação, inclusive um do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que vai no sentido que já havia sido declinado no meu voto, ou seja, no sentido da responsabilização da empresa Mercado Pago por compras que não foram honradas pelos vendedores através da intermediação do Mercado Livre. Então, eu observei que essa também é a interpretação dada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no Tribunal de Justiça de São Paulo e no Tribunal de Justiça do Paraná. Portanto, o voto vai alinhado a esse entendimento, embora eu faça aqui a ressalva que me parece bastante relevante o argumento da tese de não incidência do artigo 7º do CDC, aqui no caso do Mercado Pago. Mas, em homenagem à construção pretoriana, em homenagem à relação de consumo que aqui se evidencia, a ementa vai vazada nos seguintes termos, eminentes pares: direito civil e direito do consumidor. Apelação civil, ação de reparação de danos materiais e morais cumulada com repetição de indébito, compra de produtos não entregues, ilegitimidade passiva rejeitada.
incidência do artigo 7º do CDC, redução do quanto indenizatório por danos morais. Eu, então, aqui, eminentes pares, bastante resumidamente, estou resumindo que estou reduzindo o valor da indenização, que havia ficado em torno de R$10.000, para R$5.000 de danos morais, mas também admitindo a devolução com a repetição do indébito dobrado nos termos do artigo 42 do Código do Consumidor. Então, o meu voto é dando provimento parcial à apelação do Mercado Pago, apenas para diminuir o valor do dano moral de R$10.000 para R$5.000, e no voto eu esclareço como eu aplico a correção monetária via Selic e os juros bancários, e os juros moratórios nos termos do artigo 406 do Código Civil, com a atualização da lei de 2024. Meu voto é nesse sentido, eminentes pares. Eu indago ao desembargador Evanildo Coelho como voto. Meu bom dia inicialmente a doutora, advogada, a doutora Lisandra, salvo engano, acho que é o nome, não estou vendo aqui direito na Bom tela. dia, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, bom dia, doutora. Desembargador Alexandre, eu vou acompanhar Vossa Excelência em todos os termos. Tive a oportunidade de ler o seu voto anteriormente e é assim que me manifesto. Muito obrigado. Desembargador Luciano Campos, como vota? Presidente, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Eu, então, proclamo o resultado que a primeira turma da Câmara Regional de Caruaru, a unanimidade de votos, dá provimento parcial à apelação do Mercado Pago, apenas para reduzir a condenação do montante de R$10.000 para R$5.000 no dano moral. Agradecemos imensamente a participação da doutora Lisandra, dando-lhe bom dia e desejando um feliz dia de trabalho. Obrigada, Excelência. Bom dia para vocês também. Muito obrigado. Eu vou dar continuidade à pauta e chamo a julgamento. Amanda, vou pedir sua ajuda. Doutor Alexandre. Pois não? Só a título de curiosidade, né? Eu não tinha nem visto o senhor aqui. Peço imensas desculpas por não ter cumprimentado Vossa Excelência. Não há problema nenhum, não há problema nenhum. Eu também estava mudo, né? Eu também não vi, não. Peço desculpas também, viu, desembargador Alexandre? Eu estava mudo Flávio. E preferi permanecer mudo diante das aulas que eu estava assistindo, prestando bem atenção para aprender bastante. Olha, com relação a este último, eu até me lembrei de uma nova teoria que vem sendo acompanhada pelos tribunais, que é a teoria da legitimidade aparente. Né? Sim, isso. Uma vez que, quando a pessoa acessa a internet, acessa através da plataforma do Mercado Pago, e a própria maquineta, como foi dito na anterior sessão, tinha sido do próprio Mercado Pago, o que leva o consumidor menos credenciado e menos capacitado juridicamente a ter aquela aparência, né, a ver aquela aparência de que realmente o Mercado Pago está legitimado. Então, os tribunais têm levado em consideração muito isso, porque caberia ao Mercado Pago deixar mais claro, mais evidente diante de suas plataformas, o fato de não fazer parte da negociação o que não foi feito. De modo que até aplicando essa teoria, né, que é recente, é nova e vem sendo vencedora nos tribunais, não é? Isso também, aliás, já ficou, né, tacitamente, não sei se no voto, porque não foi declinado o voto, já ficou claro isso, mas ficou explícito, mas implicitamente está dentro do vosso raciocínio. E eu só fiz, de fato, aprender e ver a consolidação da tese na prática. Era só isso, e dar o bom dia a todos, porque eu estava calado, aprendendo, e por isso ainda não tinha cumprimentado nem o senhor, nem o doutor Luciano, nem o doutor Evanildo, nem os demais.
Não, muito bem, doutor Flávio, muito obrigado. E sem contar que são empresas integrantes do mesmo conglomerado econômico, né? Fazem parte de um mesmo grupo econômico. Foi mais por aí que eu me fundamentei. O que até assevera mais ainda essa tese, né, da legitimidade aparente, porque às vezes a separação da pessoa jurídica e do CNPJ é justamente um dos fins esse, né, a separação da questão da legitimidade jurídica e também tributária. Muito bem, exatamente. Gostei bastante da intervenção e peço mais uma vez desculpas, porque Vossa Excelência não estava aparecendo aqui na tela. Isso aí foi culpa da inteligência artificial de Amanda, que ela não... Sim, tudo bem. Bom dia, tudo doutor certo. Flávio. Amanda, ainda bem que é virtual, né? Porque senão, doutor, desembargador. Muito bem. Então, peço desculpa por ter interrompido. De jeito nenhum, só enriquece. Eu particularmente gosto bastante. Aliás, é uma coisa que a gente via muito no TRE, né? Os TREs e o TSE, eles são os únicos tribunais da República que eles não têm o Ministério Público integrando a corte, né? O Ministério Público não integra. São sempre 7 membros, mais 2 advogados, com 2 juízes de direito, 2 desembargadores estaduais e 1 federal. E por conta disso, talvez, o Ministério Público nos TREs, eles participam mais, assim como Vossa Excelência está fazendo aqui, né? E acho que isso só faz engrandecer a sessão para todos, né? Eu, particularmente, simpatizo bastante com esse diálogo, né? Afinal de contas, o processo é dialogado, né? E é cooperativo também. Enfim, eu vou pedir ajuda, Amanda, porque foram muitos processos retirados e eu não vou poder ficar alternando a tela o tempo todo. Então, eu vou chamar os feitos e na medida em que, se por acaso eu chamar algum que tenha sido retirado, eu peço sua ajuda, tá? Claro, doutor, claro, eu aviso o senhor aqui. Bom, o próximo, então, seria o 109, de ordem da pauta. Esse Exatamente. continua? Continua, mas eu não visualizo presente a doutora Poliana. Não está na sala. A doutora Poliana foi quem fez o pedido nesse processo. Ela representa Carlos Érico Sampaio Angelim, a não ser que outro advogado presente esteja representando essa parte. Mas a doutora Poliana não está na sala, doutor. Muito bem. Se trata, então, do agravo interno na apelação de número 303, dígito 70, de 2022. Indago se a doutora Poliana Tavares de Campos está presente. Então, vamos deixar isso para o final, Amanda, e a gente dá seguimento. E chamaremos mais uma vez e já registrando que, se não for verificada a presença, então que se conste da ata a ausência aqui o chamamento que foi feito. E aí eu pedirei ao desembargador Luciano oportunamente para apenas fazer a leitura da ementa ou proclamar simplesmente o resultado. 59. Chamo o feito de número 57, de ordem da pauta. Esse continua, Amanda? Sim, doutor, continua. Então, chamo o agravo de instrumento de número 4.853, 2024, da relatoria do desembargador Luciano de Castro Campos, com solicitação do advogado Bruno César Brasileiro Clemente. Está presente? Bom dia, desembargador. Estou presente. Bom dia, doutor Bruno. Apesar de eu já ter lido o seu nome completo, por uma questão formal, solicito que Vossa Excelência decline-o novamente, bem como seu número de OAB, parte que representa, e, se dispensar a leitura do relatório, já pode dar início, pelo prazo regimental de 15 minutos, à sua sustentação oral. Ok, bom dia novamente aos todos os desembargadores, doutor Alexandre Pimentel, doutor Luciano, doutor Evanildo, ao doutor procurador também, doutor Fábio, e a todos aqui presentes. Dispensando o relatório, o meu nome é Bruno César Brasileiro Clemente, OAB 25590. Na verdade, o motivo que me trouxe aqui é para a gente conseguir discutir um pouco mais do processo, né? Trata-se de um agravo de instrumento interposto
pelo Adam. Adam entrou com ação ordinária para tentar se evadir de cumprir as obrigações contratuais. Ele comprou um lote e aí deixou de pagar o lote, né? E pediu, em sede de antecipação de tutela, na ação originária, que fossem suspensos os pagamentos do lote, até que resolvessem outras questões, né, periféricas, que tratam, inclusive, do distrato. E aí o juiz de primeiro grau concedeu parcialmente a liminar, né, determinando que fossem suspensas as obrigações a partir da data da decisão. Essa decisão aconteceu em agosto de 2014. E aí, resignado, ele entrou com agravo de instrumento e solicitou a Vossa Excelência que fossem suspensos os pagamentos anteriores a essa data, né? Na verdade, o que ele tenta, e aí é o objetivo principal que eu queria trazer aos senhores e chamar a atenção, é porque a ação de primeiro grau, a decisão de primeiro grau, determinou a suspensão do pagamento a partir de agosto, porquanto a decisão liminar em sede de agravo de instrumento antecipou essa suspensão para a data da citação do processo, qual seja julho. Então, ao fim e ao cabo, o que se está discutindo, né, entre a decisão do agravo de instrumento e a liminar do primeiro grau seria a partir de quando seria suspensa, né, ou estaria legitimada a suspensão do pagamento, a obrigação dele de pagar as prestações, se seria julho ou se seria agosto, né? É importante só pontuar que no processo ele confessa expressamente que está em débito desde janeiro de 2014, muito embora a ação só tenha sido distribuída em maio, 5 meses depois, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que, para além dessa data, né, o que se tenta buscar aqui, e aí com as intenções dele, né, é validar uma infração contratual. Porque na medida em que ele deixa de pagar desde janeiro e entra com a ação em maio, ele já está 5 meses atrasado. Ele já infringiu o contrato. Inclusive, caberia o direito à imobiliária de distratar, tendo em vista o débito existente. Então, o que ele busca com esse agravo não é julho ou agosto. Ele busca tentar uma decisão ex tunc, retroagindo, para lhe garantir o direito e, assim, ficar isento de uma culpa confessa por ele do contrato. Então, o motivo de eu estar aqui é justamente para aclarar, eu acredito que os senhores devam ter percebido isso, mas para trazer isso à baila, né? Qual é o verdadeiro sentido desse agravo? E rechaçá-lo, né? Inclusive, porque ele pede também, né, enquanto procurador de Toritama, eu anexei nas contrarrazões, desembargadores, inclusive o contra-cheque, que é público no portal Transparência, ele pede a gratuidade da justiça, né, enquanto procurador do município de Toritama. Mas, enfim, o que eu queria trazer era justamente esse sentido ao agravo, né? O que eu entendo que está por trás de uma decisão. E aí, ao fim, eu renovo, já agradecendo aí a oportunidade, né, os nossos pedidos realizados na contrarrazão, seja pela improcedência, né, do agravo de instrumento, e aí mantendo-se a decisão que legitima o débito dele de janeiro até agosto, ou, em último caso Vossas Excelências entendam pela manutenção da liminar, continua, sim, legitimado o direito de cobrança dos valores de janeiro até julho, que é a data da citação, conforme diz a decisão liminar. Obrigado pela atenção dos desembargadores e, com isso, encerro. Muito obrigado, doutor Bruno. Eu passo a palavra, então, ao eminente relator, desembargador Luciano de Castro Campos. Eminente presidente, eminente desembargador Ivanildo, eminente procurador, nobre advogado. Senhor presidente, eu vou ler a minha proposta de emenda, o voto está lançado. Então, logo publicado, será do conhecimento de todos. Emenda: direito processual civil, agravo de instrumento, deferimento da gratuidade específica para interposição do recurso, pagamento das custas ao final do feito
manutenção da decisão que autorizou o pagamento das mensalidades anteriores à citação, conhecimento inequívoco do distrato pela agravada após citação. A despeito de não ter havido comunicação formal de intenção do distrato, a empresa agravada teve conhecimento quando da citação, não podendo o consumidor ser prejudicado com o lapso temporal entre a citação e o deferimento da tutela de urgência, tomado por empréstimo entendimento firmado na súmula 106 do STJ. A demora da citação por motivo inerente ao mecanismo da justiça não pode prejudicar o autor da ação. Com relação aos meses anteriores à citação, o agravante tinha a obrigação de formalizar o seu pedido de distrato por meio de comunicação administrativa, pois, do contrário, criaria para o fornecedor um ônus que vai de encontro com a boa-fé contratual, sendo devida à cobrança pela agravada. Senhor presidente, o meu voto é no sentido de dar provimento parcial ao agravo. Relator dá provimento parcial, o desembargador Evanildo, como vota? Eu acompanho na íntegra o brilhante voto do desembargador Luciano. Eu também acompanho e subscrevo o elogio feito pelo desembargador Evanildo aos sempre muito bem fundamentados votos do desembargador Luciano. Acompanho na íntegra e proclamo o resultado. A primeira turma da Câmara Regional de Caruaru, nos termos do voto do eminente relator, dá parcial provimento ao recurso. Doutor Bruno Brasileiro, agradeço a participação de Vossa Excelência, desejo um bom dia e um bom trabalho. Obrigado, excelência. Só uma dúvida, não sei se é possível. O dar o provimento parcial é confirmando a tutela e legitimando? Foi isso? Eu peço que o eminente relator esclareça, mas se é provimento parcial, é parcialmente mantendo a tutela, né? Acho que com a questão dos descontos, né? O agravo foi da citação. Exatamente. Perfeito. Apenas as verbas anteriores à data da citação da empresa. Foi nesse sentido, doutor Bruno. Ok. Obrigado, doutores. Bom dia, boa semana. Bom dia a todos. Igualmente. Eu, então, dou continuidade à pauta e chamo o feito de número 45. Doutor, esse foi retirado, doutor Alexandre. Na verdade, adiado para a sessão subsequente. 45, já foi adiado. Amanda, e só para ver se a senhora estava atenta aqui em relação a... Não? Tudo bem, doutor Alexandre, só não teste muito. Muito bem. Ela foi mais rápida do que a IA. Foi. Eu chamo, então, o feito de número 70, de ordem da pauta. Apelação 2.989, dígito 10, de 2023, relatoria do desembargador Luciano de Castro Campos. Solicitação de sustentação oral pela doutora Camila Beltrão. Está presente? Sim, doutora Camila. 70. Bom dia, excelência. Bom dia, doutora Camila. Doutora Camila, Isso. o pedido de sustentação, mas o voto aqui no sistema já se encontra votado, negando provimento. Eu indago se a senhora ainda mantém interesse na sustentação oral. Não, excelência, nesse caso, não. Então, nós agradecemos, Vou doutora dispensar. Camila. Muito obrigado. Excelência, agradeço também. Bom dia a todos. Bom dia, e eu proclamo o resultado que o processo, a apelação de número 2.989, dígito 10, a unanimidade de votos negou-se provimento ao apelo nos termos do voto do relator. Vou dar seguimento à pauta. Nós que agradecemos. E chamo o feito de número 84, de ordem da pauta.
apelação 606, dígito 61 de 2022, também da relatoria do desembargador Luciano de Castro Campos, com solicitação de sustentação oral pelo doutor Jonathan Assis. Está presente? Sim, doutor Jonathan, por gentileza, ativa seu áudio. Doutor Alexandre, o doutor Jonathan está na sala. Doutor Jonatas, consegue me ouvir? Está desligado. O som dele está desligado. Doutor Alexandre, se o senhor desejar, eu posso tentar contato aqui com o doutor Jonathan e o senhor vai chamando o próximo processo, pode ser? Pode ser. Pois não. Ligou. Conseguiu. Perdão, minha conexão caiu, eu tive que trocar o espaço. Perdão. Não estava conseguindo. Sem problema. Doutor Jonathan, bom dia. O senhor fez o pedido de sustentação oral, mas o voto do relator é negando provimento à apelação. Eu indago se Vossa Excelência mantém o interesse na sustentação ou se dispensa. Não, Excelência, se possível, também não for abuso, só o relatório da ementa. Só a leitura da ementa, então, não é isso? Eu peço que o eminente desembargador Luciano Campos, então, por gentileza, se possível, possa resumir sua ementa. Ementa, direito civil e processual civil, operação civil, ação de indenização, vale pedágio, pontos da prova, lei 10.209/2001, insuficiência probatória, recurso desprovido. Caso exame, apelação interposta contra a sentença que julgou em procedimento de indenização relativa ao não adiamento de vale pedágio previsto no artigo 8 da lei 10.209/2001. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em determinar a quem compete o ano da prova quanto ao pagamento das praças de pedágio do transporte contratado. 2. Se o documento apresentado pelo apelante é suficiente para comprovar o efetivo pagamento dos pedágios. 3. Razão de decidir. O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito de indenização previsto no artigo 8 da lei 10.209/2001 recai sobre o transportador, conforme o artigo 373, inciso 1 do Código de Processo Civil, em consonância com a jurisprudência do STJ. 4. O documento apresentado pelo apelante resiste passagem na CTE, conhecimento de transporte eletrônico, e extrato, qual não são suficientes para comprovar de forma inequívoca o efetivo pagamento dos pedágios e os valores desprendidos. A mera existência de praça de pedágio no trajeto não constitui prova suficiente do direito pleiteado, dada a possibilidade de cumprimento do trajeto por via alternativa não pedagiada. 6. Os documentos complementares juntados à fase recursal não se enquadram nas hipóteses legais do artigo 435 do CPC, por se tratarem de documentos pré-existentes que deveriam ter instruído a petição inicial. 6. Dispositivo e tese, recurso conhecido desprovido, majoração dos honorários advocativos em razão da sucumbência recursal. Tese de julgamento. Compete ao transportador o ano de comprovar o fato constitutivo do direito de indenização previsto no artigo 8 da Lei 10.209/2001, demonstrando o efetivo pagamento dos pedágios dos valores desprendidos. Registro das passagens e extratos sem comprovação inequívoca do pagamento são insuficientes para fundamentar o direito de indenização por não adiamento de vale pedágio. E o final nega provimento ao apelo. Muito obrigado pela gentileza, Excelência. Não há de que, doutor Jonathan. Então, proclamo o resultado que já está votado. Nos termos do voto do eminente relator, à unanimidade, a primeira turma da Câmara Regional do Caruaru nega provimento ao recurso.
Desejo um bom dia, Agradeço. Jonathan. Bom dia a todos. Peço licença para me retirar. Pois não, bom dia. Eu chamo o feito de número 85 de ordem da pauta, apelação número 277, dígito 26 de 2018, relatoria do desembargador Luciano de Castro Campos, solicitação de sustentação oral pelo Dr. Túlio César Areal. Está presente? Bom dia, excelências. Estou sim. Bom dia, doutor Túlio. Peço que Vossa Excelência decline seu nome completo, número de OAB, parte que representa, e se dispensar a leitura do relatório, já pode dar início à sua sustentação oral por 15 minutos. Bom dia, excelências. Meu nome é Túlio César Farias, OAB 31965, represento o senhor Cláudio Alves da Silva, nos autos do processo 277-26-2018. Cumprimento inicialmente o desembargador relator do processo, doutor Luciano, em qual o seu nome cumprimento todos os desembargadores aqui presentes. Cumprimento o representante da Procuradoria, o serventuário da Justiça, colegas advogados e demais presentes. Trata-se o processo aqui de apelação contra a sentença que, embora tenha reconhecido a inexistência do fato, condenou o senhor Cláudio Alves a pagar a indenização por danos morais. Trata-se de demanda que foi ajuizada, o suposto furto de veículo, de produtos que estavam dentro do interior do veículo, na propriedade denominada Casarão Piscina, que pertence ao apelante, e o juiz de primeiro grau, em sua sentença, ele reconheceu a inexistência do fato, certo? Por ausência de provas. Inclusive, ele deixou claro na sua fundamentação que as fotografias apresentadas não comprovam o arrombamento do veículo ou furto de objetos quando o veículo se encontrava parado nas dependências do Clube Casarão Piscina, certo? Como também reconheceu que o boletim de ocorrência, o único documento anexado ao processo, era uma prova unilateral. Ademais, as testemunhas arroladas no processo pela parte autora sequer compareceram para depor em juízo. E como também não houve comprovação de qualquer dano material nos autos. É tanto que, quanto ao dano material, houve a improcedência do pedido. Mas o fato que nos chama a atenção é que, quando da apreciação do pedido de dano moral, o magistrado reconhece e ainda, em sua fundamentação, diz que há responsabilidade do proprietário do Clube Casarão por permitir possível furto. Então, excelências, nós entendemos que, se não há prova do fato, não há dano. Não se pode condenar por uma possibilidade, certo? Então, a gente, com base nesses argumentos, a gente impetrou a apelação e pugna pelo reconhecimento da apelação para que seja julgado improcedente o pedido, uma vez que foi reconhecido pelo magistrado a ausência de provas que pudessem atestar a ocorrência do fato. Agradeço a oportunidade e peço a devida vênia com relação à apreciação do nosso pedido. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Túlio. Eu passo, então, a palavra ao eminente relator. Eminente presidente, eminente pagador Evanildo, novo procurador, novos advogados, eu vou ler a minha proposta de emenda, direito do consumidor, apelação civil, responsabilidade civil, furto de veículo em estacionamento, estabelecimento comercial, falha na prestação de serviço, dano moral configurado. Caso razão, a ação de indenização é realizada por cliente contra estabelecimento comercial em razão do furto de veículo ocorrido na dependência do estacionamento oferecido pelo réu. Sentença de procedência parcial para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais. Apelação do estabelecimento comercial. 2. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade do estabelecimento comercial pelo furto ocorrido no estabelecimento, análise da configuração do dano moral, avaliar o quanto indenizatório fixado. Razões de ceder da aplicabilidade do Código de Processo
Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço. Fato e incidência da súmula 130 do STJ, que a empresa responde perante o cliente pela reparação do dano ou furto do veículo ocorrido no seu estabelecimento, falha na prestação de serviço de segurança, caracterizado pela ocorrência de furto e pelo não fornecimento das câmeras de segurança, dano moral e ré ipsa, decorrente da frustração, aborrecimento e insegurança gerado pela falha do estabelecimento de garantia a integridade do veículo e dos pertences da consumidora, quando dentro usatório fixado em 3.000, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O recurso, em tese, é desprovido, e a majoração dos honorários subvenciais para 17%. Senhor presidente e o nobre desembargador, meu voto no sentido de negar provimento ao apelo. Relator nega provimento ao apelo. Desembargador Evanildo Coelho, como vota? Eu acompanho. Eu também acompanho e proclamo o resultado à unanimidade de votos. A primeira turma da Câmara Regional de Caruaru nega provimento à apelação nos termos do voto do relator. Agradeço a participação do Dr. Túlio, desejando-lhe um bom dia e uma boa semana. Igualmente, Excelência. Muito obrigado. Nada. Chamo, então, a julgamento o feito de número 3 de ordem da pauta, apelação 349, dígito 44, 2023, relatoria do desembargador Luciano de Castro Campos, solicitação de sustentação oral pelo Dr. Marlon Gonçalves Sanches. Está presente? Sim, Excelência. Bom dia. Bom dia, Dr. Marlon. Dr. Marlon, o voto do desembargador Luciano Campos vai acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa e anula a sentença. Vossa Excelência insiste na sustentação? Não, Excelência, já seguindo o entendimento que a gente vem trabalhando desde o ano passado, em relação ao princípio da busca da verdade real, a gente mantém, eu abro mão da franquia da palavra, que a anulação ela tende, de alguma forma, mesmo que indireta, a tese defensiva do bom. Nós agradecemos e eu, então, proclamo o resultado à unanimidade de votos. Deu-se provimento ao apelo para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença nos termos do voto do relator. Doutor Marlon, só tem esse hoje, doutor Marlon? Sim, só esse, Excelência, só esse. Só desejar, é sempre bom revê-los, desejar um ano de 2025 muito profícuo para todos nós, ainda melhor que foi 2024 e até uma próxima oportunidade. Agradeço. Nós que agradecemos. Oxalá que dê tudo certo para todos. Bom dia, doutor Marlon. Bom dia, doutor. Eu chamo, então, o feito de número 20 da pauta, apelação número 10.287, dígito 08, de 2023, relatoria do desembargador Luciano Campos, solicitação de sustentação pelo doutor Pedro Henrique Muti. Está presente? Sim, Excelência, bom dia. Bom dia, doutor Pedro. Doutor Pedro, o voto do relator nesse processo que eu acabei de anunciar, o número 20 da pauta, é negando provimento à apelação. Vossa Excelência dispensa a sustentação? Perfeitamente, Excelência, dispenso. Nós agradecemos e eu proclamo o resultado. A unanimidade de votos negou-se provimento à apelação. Doutor Pedro, tem outro processo de Vossa Excelência, o de número 77 da pauta, também da relatoria do desembargador Luciano Campos, que é a apelação 14.518, dígito 44, de 2021. Nesse caso, eu vou solicitar que o senhor
decline nome completo, número de OAB, parte que representa, e se dispensar a leitura do relatório, já pode dar início à sustentação. Perfeitamente, doutor Alexandre, muito obrigado. Inicialmente, excelência, eu gostaria de saudar essa colega da Câmara Recursal, na pessoa do eminente relator, doutor Luciano Campos, o nobre representante do Ministério Público, a nobre secretária de Sessão, doutora Amanda, sempre muito educada e cordial com os advogados, e os demais colegas que nos assistem. Doutor Luciano, na verdade, a fim até de otimizar o andamento da pauta e analisando esse caso de forma mais detalhada, eu vou dispensar a sustentação, excelência, vou ficar somente pela leitura do resultado. Eu solicito, nós agradecemos, doutor Pedro, eu solicito que o desembargador Luciano apenas proceda a um resumo da sua emenda, a leitura. Eminente presidente, eminente desembargador Ivanildo, eminente advogado, novos advogados, eminente procurador, eu vou ler a minha proposta de emenda. Apelação civil e processual civil, declaração de inexistência de débito, combinado com repetição de débito e danos morais para eliminar legitimidade ativa de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, rejeitadas. Mérito, alegação de fraude em cartão de crédito, direito do consumidor, instituição financeira, aplicação do CDC, relação contratual, compras fraudulentas, captação de dados do cliente por terceiro estelionatário, transação de crédito compatível com o padrão da vida, falha na prestação de serviço, responsabilidade do banco, dano material configurado, restrição da forma dobrada, tema do 929 do STJ, atualização a partir do efetivo prejuízo, juro de mora a partir da citação, adoção de IPCA e da taxa Selic, artigo 389, parágrafo 1º e 406, parágrafo 1º, âmbito do Código Civil, apelado da parte reta não provido. No exame dos autos, como bem assentado na sentença atacada, constata-se a falha do serviço prestado pelo banco apelante, conclusão que este extrai da dinâmica dos fatos apontados, mais precisamente dos diversas tentativas de compra empreendidas pelo estelionatário no mesmo estabelecimento comercial e no mesmo dia, com intervalo de segundo entre elas, dos quais 3 foram detectados e rejeitados pelo sistema de segurança do banco apelante. Contudo, autorizou a questionada dos presentes autos por importe de R$ 2.000. Constato também que, apesar de possuir um avançado sistema de segurança tecnológico, falhou no dever de vigilância ao autorizar, sem qualquer critério de análise, uma compra de alto valor, sem demonstrar que estava dentro do perfil da atividade do seu cliente, de modo que deve ser considerado como referente de transação, destoa do perfil de atividade do seu cliente, de modo que deve ser considerado que a referida transação deixou do perfil da movimentação da conta do seu cliente, cartão de crédito, conforme o estado das faturas. A simples apresentação de extrato, contendo informações sobre as compras realizadas, não configura prova robusta de que o autor apelado estava presencialmente no local da compra, utilizando o cartão, fornecendo sua senha pessoal, principalmente quando houve 3 tentativas de compra detectadas e rejeitadas pela fraude de segundos pelo sistema da empresa apelante, no mesmo momento em que autorizou a transação aqui questionada. O ônus da prova, nesse aspecto, recai sobre o banco apelante, e ele não cumpriu. No caso em análise, diante de aqui relatado, se comprovou a falha na prestação de serviço, exageradora da cobrança do lançamento devido na fatura do cartão de crédito do autor, não havendo falar em engano justificável. Com letra do STJ, no julgamento do tema 929, firmou a ideia de que a repetição em dobro de débito previsto no parágrafo único do artigo 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar a conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independente da natureza do elemento coletivo. Dessa forma, não merece reforma a sentença quanto à devolução em dobro
dos valores descontados. Sim, no caso da responsabilidade contratual, que é o caso dos autos, sobre o valor arbitrado da indenização por dano moral, deve incidir correção monetária e juros de mora legais. No que tange ao juro de mora de 1%, por se tratar de uma relação contratual, deve ter como marca inicial a citação válida, nos termos do artigo 45 do Código Civil, e da interpretação contratual censo da súmula 54 do STJ. 6. Já a correção monetária sobre o valor da indenização do dano material, enfim, deve considerar a data do efetivo para o juízo, nos termos da súmula 43 do STJ. Por fim, considerando a recente alteração introduzida pela Lei 14.905 de 2024, tais valores devem ser corrigidos pelo IPCA e pela taxa Selic, ficando vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária, de forma que o artigo 389 e 406, ambos parágrafos primeiro do Código Civil, destacando que tais alterações do comando sentencial não importam em revisão do mérito da causa. Senhor pagadores, advogado, meu voto é no sentido de negar provimento ao apelo. Relator nega provimento ao apelo. Desembargador Evanildo, como vota? Acompanho. Eu também acompanho e proclamo o resultado à unanimidade de votos. A primeira turma da Câmara Regional de Caruaru nega provimento à apelação. Doutor Pedro, eu agradeço a participação de Vossa Excelência e desejo um bom dia. Eu que agradeço, Excelência, sempre prazer estar nessa coluna da Câmara. Até a próxima oportunidade. Bom dia a todos. Bom dia, muito obrigado. Chamo o feito de número 98 da pauta, apelação 7.967, dígito 82, 2020. Hoje não tem pit stop. Relatoria do desembargador Luciano Campos. Só falta esse, desembargador Luciano. Qual é o número? Qual é? 98 da pauta. É o último. Então, pronto. Inclusive, doutor Alexandre. Os pneus da viatura dá para chegar até o final. Inclusive, doutor Alexandre, o advogado não está presente na sala. Não temos mais advogados presentes. Bom, eu então vou anunciar apenas o resultado. Da unanimidade de votos, negou-se provimento à apelação nos termos do voto do relator no feito de número 98 da pauta. Solicito, Amanda, que registre. Perfeito. Que foi feito o chamamento do nobre advogado. Sim. E que se consta da ata, né? Doutor, de toda forma, parece que exatamente, para a gente constar também no processo, né? É uma decisão desfavorável ao interesse dele, né? Perfeito. Ok, doutor, vamos fazer isso. E acho que foi a doutora Poliana que não estava presente. 109, exatamente, doutora Poliana. Isso mesmo, doutor. 109 da pauta, nós já chamamos e voltamos a chamar a doutora Poliana Tavares de Campos. Não está presente, eu então apenas proclamo o resultado, que nos termos do voto do relator, negou-se provimento ao agravo de instrumento, à unanimidade de votos. E também, da mesma forma, peço, Amanda, que se faça constar dos autos e da ata. Sim, doutor, faremos isso. Muito bem, mais algum? Não, nenhum pedido mais de sustentação ou preferência aqui, todos já atendidos. Então, eu só tenho a agradecer a participação de todas e todos e desejar um bom dia a todos. Claro, indagando aqui dos eminentes pares, da doutora Amanda, do doutor Flávio, se querem aqui deixar algum registro. Senhor presidente, eu quero registrar, e essa é a única faculdade em que eu posso participar sem pagar nada, receber as aulas de Vossa Excelência, do desembargador Evanildo, do doutor Flávio. Então, eu sinto honrado. Para atender, doutor, para aprender, doutor. Eu não pago nada.
A pessoa, se eu tivesse que ir para receber, tem que ir para a faculdade pagar uma mensalidade hoje altíssima. Então, olha, eu não saio dessa cama só se me botar para fora, mas eu sou embaçado. Bota para fora e eu volto. Desembargador Alexandre, inicialmente gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela presidência e pela forma como conduz a sessão. Parabenizar também o meu marechal, desembargador Luciano. É marechal, viu? Não é general, não é marechal. Perfeito. E ao meu querido e grande, não menos importante, procurador Flávio. É bom revê-lo e aqui, reiterando as palavras do desembargador Alexandre, eu não o visualizei aqui quando eu ingressei, enquanto estávamos em bate-papo, né, e até mesmo durante a sessão, e pedindo aí desculpas, né, mas fica aqui registrado essa minha falha. Amanda, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, desembargador Evanildo. Doutor Alexandre. Diga. Doutor Flávio. Doutor Alexandre, eu queria fazer o registro, eu acho que já conversamos em outra oportunidade, doutor Luciano e doutor Evanildo também já tomaram conhecimento, sobre a Associação Casa de Tobias, que é uma associação que nós estamos fazendo nos moldes da Associação dos ex-alunos da USP, dos ex-alunos de Harvard, enfim, de grandes universidades do mundo, e ainda não existia aqui em Pernambuco, nós estamos criando. Já foi, ou está para ser, nesses próximos dias, publicado o edital. Eu acredito que nós vamos fazer a ata de inauguração no dia 7 de fevereiro, data, inclusive, que vamos tirar uma foto depois lá na nossa Faculdade de Direito do Recife. E posteriormente, eu gostaria, doutor Alexandre, se for possível, ter uma conversa consigo no sentido de marcar uma visita, né, dessa nova associação na Faculdade de Direito, para que a gente possa passar para os integrantes do corpo docente e da direção dessa faculdade todas as intenções e todos os objetivos dessa associação, que passa desde a contribuição, reformas e biblioteca e publicações acadêmicas, há também o apoio a estudantes que vêm integrantes de cotas sociais, de modo a ajudá-los no sentido de se tornar grandes profissionais, passando pela dificuldade que passam, ajudando, né, as dificuldades que passam durante o exercício do curso. Então, eu acredito que são objetivos bons. Ela estará aberta para todos os professores e ex-alunos da Universidade Federal de Pernambuco. E